Celebração ao Senhor, essa noite tão especial. Primeiramente porque nós estamos na casa do nosso Senhor, né? E também porque nós vamos relembrar o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Então eu queria convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar, por gentileza. E como sempre nós fazemos aqui antes de começar um culto, se você puder, olhe para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso e diga assim: essa noite está mais bonita com a sua presença aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estarmos em comunhão, em unidade. A Bíblia diz que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade do povo de Deus, ela libera bênçãos celestiais. Você quer ser abençoado? Quem aqui quer ser abençoado? Todos nós, né? Aleluia. E um princípio importante é a comunhão, estarmos juntos para adorar ao Senhor. Então eu convido você a fechar os teus olhos aí no seu lugar. Se você quiser colocar a mão na altura do teu coração e você vai falar com Deus. Preparar esse momento, teu coração, para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos nessa noite. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa, de estar em comunhão com os nossos irmãos, para te adorar, para bendizer o teu nome, para levantar a ti um altar de adoração nessa noite. Muito obrigada, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venha conduzir este culto, cada momento, Senhor, desde a abertura, cada louvor, cada palavra nessa noite, que seja, Senhor, conduzida pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor, Pai, possa ter liberdade para agir em cada coração. Se entrou alguém aqui nessa noite, Pai, triste, preocupado, angustiado, eu declaro pelo poder do nome de Jesus que a paz do Jeová Shalom, essa paz que excede o entendimento, seja derramada agora sobre as vidas, sobre os corações aqui nessa noite, Pai, e que seja uma noite de refrigério, que seja uma noite de alegria, que seja uma noite do fluir do teu Espírito Santo neste lugar, porque nós cremos que onde o Senhor está, milagres acontecem. E eu declaro, Pai, sinta-se à vontade neste lugar, porque este culto é para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, amém? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez nesse culto especial que é o culto de Santa Ceia, para nos relembrarmos da crucificação, né, da ressurreição de Cristo, que Ele morreu, se colocou em nosso lugar e graças a Ele nós somos redimidos. Nós somos reunidos de nossos pecados e um dia iremos morar com Ele, amém? Amém. Eu estou ansioso, creio que vocês também. Aleluia. Então vamos lá adorar o nome dele. Ele é o único digno de receber toda a nossa honra, glória e adoração. Amém? Deus de vitória, aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Cantem glória. Temos as palmas. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo som e toda voz. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Aplaudam o nome de Jesus. O Senhor nos chama nesse momento Obrigado, meu rei. a voltar ao primeiro amor. Vamos clamar por Ele. Teu nome, meu pai. Feche seus olhos agora, se renda ao nome dEle, se renda aos pés dEle. Lembre daqueles momentos, depois da sua conversão, que você estava no seu primeiro amor ali. Vamos clamar para voltarmos a esse estado de fome insaciável por Ele, amém?
primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência do jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim
colocado naquele madeiro por Glória a nós. Deus. Nós somos dignos, Senhor, mas o Senhor é digno. Tu Eu és te amo, digno, meu Senhor. rei. Nós te adoramos, nós te amamos, Deus. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Hoje o Senhor pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga que ele é digno nessa noite. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou de escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano
Aleluia, glória a Deus. Ainda em pé, nós vamos nesse momento orar pelas crianças que estarão se dirigindo para as salinhas e lá elas vão ter um cultinho na linguagem delas, onde elas vão estar sendo instruídas, orientadas e se alegrando ali, aprendendo um pouco mais sobre Jesus, sobre a sua palavra. Quero te convidar nesse momento, se você está grávida, você pode vir aqui também, nós vamos orar pelo teu ventre, por esse bebê, essa criança que está a caminho. E eu quero te convidar a estender as suas mãos para cá, nós vamos estar abençoando essas crianças aqui para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesse momento entregar essas crianças em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre ela a tua bênção, Senhor, o teu cuidado, a tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, acampa os teus anjos ao redor, de forma que elas venham receber de ti o cuidado, o livramento, a tua proteção. Mas não somente isso, Pai, que elas possam ser instruídas, cuidadas, que elas possam crescer e florescer para a honra e glória do teu nome. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção e o teu favor sendo realidade sobre cada um dos seus filhos. Toma, Senhor, as professoras, ensina, usa-os como instrumento em tuas mãos para o crescimento e edificação dessas crianças. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Deus é bom e Ele está nesse lugar. Você já sentiu a presença do Senhor aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom desfrutarmos desse ambiente de cuidado, de amor, de proteção. É tão satisfatório. Sentimos a presença de Deus com um aperto de mão, com um abraço. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. E onde Deus está, podemos aumentar a nossa expectativa, podemos fundamentar a nossa esperança, porque um verdadeiro encontro com Deus transforma a realidade. É nisso que nós cremos. É por isso que nós nos reunimos, porque nem a morte foi capaz de vencer Cristo Jesus. Ele venceu a morte ao terceiro dia. E hoje, domingo, culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês, fazemos menção e lembramos daquilo que Jesus fez por mim e fez por você. É por isso que estamos aqui reunidos, porque Ele venceu a morte. E a boa notícia é essa: se Ele venceu a morte, nós também venceremos. Basta crermos nele e entregar a nossa vida ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava meditando para compartilhar uma palavra que Deus já tinha colocado ao meu coração junto à igreja, desde a mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar com a igreja, o desejado das nações. Nós falamos sobre um vazio que existe lá dentro do coração de todo homem. Um espaço que alimenta uma sede, que o homem, mesmo sem perceber, busca preencher esse vazio. Se você for, por exemplo, em comunidades sem contato com tecnologia, com informação, nós temos isso aqui no Brasil. Comunidades ribeirinhas, por exemplo, na floresta amazônica, 4, 5 dias de barco para se chegar até aquela comunidade. E nem o português é falado. É uma língua indígena, um dialeto pouco conhecido. E quando você chega ali em comunidades extremas assim, nós temos missionários que trabalham especialmente com esse tipo de tribos, povos. E eles, quando chegam àquela tribo, o que é unânime em cada uma delas? Existem algo
ou alguma coisa que eles adoram. Ou é uma árvore, ou é o sol, ou é uma montanha, uma rocha, e eles prestam culto, veneram. Por que isso, pastor? Em todas as comunidades da terra, as pessoas se reúnem e depositam a sua fé em algo. Porque existe esse vazio lá dentro de cada um de nós. Porque Deus, quando cria o homem, quando Deus ele me criou, quando Ele te criou com um espaço que é do tamanho certinho de Jesus Cristo. Aleluia. E só Ele pode preencher esse vazio plenamente e desfrutarmos de tudo que Deus tem para cada um de nós. Por isso vale a pena sim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É nisso que nós cremos e por isso estamos alegres. E entendendo isso, Deus me impulsionou a dar continuidade. O que acontece depois que Cristo Jesus ocupa esse vazio no peito do homem? Qual é a característica, qual é a atitude, qual é o sentimento dessas pessoas que de fato tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, não apenas de palavras, mas de atitude, de posicionamento? Como é a vida dessas pessoas? O que elas têm de diferente? É algo que me veio à mente. E tentando responder essa questão, Deus me leva para o livro de Atos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você a trouxe nessa noite. Se você não trouxe, acompanha conosco no projetor, não tem problema. Mas se você trouxe, aí na frente do seu assento tem uma canetazinha. Você pode pegar, utilizar, fazer as anotações que for necessário, de acordo com o que Deus ele for ministrando ao teu coração. Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Para só nesse versículo para mim, por gentileza. Existe um verbo que se repete nesses versículos que nós acabamos de ler. Nós já vamos passar para o último versículo, que é o versículo 47, nós vamos ler. Mas antes eu queria dar um destaque muito precioso, porque como foi mencionado hoje pela manhã na escola bíblica dominical, os verbos são muito importantes quando você vai estudar um texto bíblico. Eles são fundamentais, não só no exercício do que se espera de compreensão do texto, quanto na aplicação histórica textual do texto. Então eu quero destacar essa palavra aqui. E a palavra que se repete é perseverança. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e repetir para mim, por gentileza? Fala assim: perseverança. Perseverança. E é interessante que ao concluir,
Lucas, ele vem trazendo algumas características que respondem o que eu perguntava. Mas quando Jesus ocupa esse espaço que é único, que é dele, que foi ele que criou e colocou em nós, quando ele ocupa esse espaço verdadeiramente em nosso coração, quais são as características? O que nós percebemos nessas pessoas? E Lucas aqui diz, primeiro, perseverança. E aí ele continua destacando e ele fala assim, comiam juntos com alegria. Repita comigo, alegria. Alegria. Deixa eu te falar uma coisa muito preciosa. Todos buscam alegria. O problema é que a alegria que nos é oferecida no mundo, ela não é uma alegria genuína, é uma alegria passageira. É como uma anestesia. Por um período de tempo, por um curto período de tempo, nós ficamos naquele estado de não sentir dor. Porém, não é dessa alegria que Lucas está falando. Ele está falando aqui que a alegria fazia parte de quem eles eram. E isso é muito precioso, porque Deus, ele não vem amenizar a sua situação. Jesus, ele não vem te dar uma anestesia ou uma solução passageira, temporária. O que Jesus tem para nos oferecer é algo completo, perfeito e permanente. A alegria que o mundo busca, só Jesus pode nos oferecer. Meu Deus! E é interessante que ele não fala apenas de alegria e singeleza de coração. Ele continua, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É interessante que quando Jesus ocupa esse espaço de forma completa, a alegria e a louvor nos nossos lábios. Quantas vezes temos visto pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas quando abrem as suas bocas, em vez de sair louvores de exaltação a Deus, só sai reclamação, murmuração e palavras que não agradam ao Senhor. Isso só mostra de fato que Jesus ainda precisa preencher espaços que estão vazios dentro do nosso coração. E o texto continua dizendo: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Jesus acrescenta a sua igreja. É nisso que nós cremos. Antes de avançarmos, feche os seus olhos com reverência, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, eis o teu texto da tua palavra, que tu deixa para cada um de nós. Que teu Espírito Santo, aleluia, se manifeste em cada coração, de forma que os ouvidos possam estar sensíveis à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. E que a tua palavra venha cumprir o efeito. E que tu venha, Senhor, em nome de Jesus, transformar realidades em famílias, em corações. Senhor, nós te damos liberdade. Trabalha em nosso coração nessa noite. Fala aos nossos corações. Nós te pedimos, porque nós precisamos do teu Espírito agindo em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar com você nessa noite sobre perseverança. Mas não é qualquer perseverança. É uma perseverança que transforma. Existe uma perseverança que excede um entendimento comum, que transcende, que transforma entre o antes e o depois. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que começa a fazer algo e depois de alguns dias já esfria, já desanima, desiste, e quando você vai conversar com ela, ela já está com outro projeto. Quem conhece alguém assim? Fala assim, misericórdia.
Deixa eu te falar algo muito precioso. Essa não é a característica dessa igreja, que nós chamamos a igreja de Atos como igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja. Por que, pastor? Porque lá em Atos, no mesmo capítulo 2, no primeiro versículo, diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedesse que falassem. Ou seja, há uma manifestação espiritual. Há um encontro espiritual com o Espírito Santo de uma forma transformadora. Eles perseveravam cheios do Espírito. Aleluia. Eles continuavam acreditando e vivendo esse momento. Eles continuavam cheios do Espírito Santo. Não foi apenas um momento. Mudou-se o estilo de vida. E quando se muda o estilo de vida, com Jesus ocupando esse espaço no nosso coração, onde não havia alegria, onde havia raiva, onde havia rancor, onde havia mágoa, agora há alegria. Onde havia choro, agora há esperança. Mas pastor, você está me dizendo que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e Jesus começa a preencher esse espaço no nosso coração, nós não teremos mais problemas? Não. O pastor não está dizendo isso. Essa igreja primitiva, ela enfrentava muitos problemas, enfrentava perseguição, enfrentava uma pressão religiosa. Eles enfrentavam uma insegurança social. Eram acusados, os cristãos dessa época, eram acusados de coisas que eles nem cometiam. Existia uma guerra, existia tempestades, existia medo, e mesmo assim eles perseveravam. E Deus ia colocando no coração de cada um deles alegria. Deus tem alegria para o seu coração. Deus, Ele não nos chama Glória a Deus. para aquele cenário que a maioria dos brasileiros sonham. Um coqueiro de um lado, um coqueiro do outro lado, uma praia bem linda, aquela areia branquinha, uma rede estendida e você ali. Não é essa a promessa de Deus. A promessa de Deus é: eu estarei com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Ao passar pelo fogo, eu estarei com você. Ao passar pelas águas, eu estarei contigo. Elas não te submergirão. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma paz que excede todo o entendimento, que Jesus Cristo, Ele tem para cada um de nós. Aleluia. Obrigado, meu rei. Essa igreja vivia isso. E mesmo assim, diante de tantas adversidades, eles perseveraram. Pastor, quando olhamos para essa igreja primitiva, essa alegria contagiante que eles viviam, essa comunhão, esse amor uns para com os outros e para com Deus, isso nos inspira, isso nos deixa encantado. Mas quando olhamos a igreja de hoje, nós percebemos que há uma estrutura muito boa. Luz elétrica. Deixa eu te falar uma coisa, naquela época não tinha luz elétrica. Você está sentado. Naquela época não tinha o conforto das cadeiras que temos hoje. Hoje
Hoje nós temos uma estrutura. Nós temos som que contribui para a compreensão da fala. Nós temos equipamentos, instrumentos elétricos, projetor para nos ajudar a lermos juntos a palavra de Deus. Aquela igreja não tinha estrutura, mas tinha perseverança. Hoje nós vemos igrejas que têm estrutura, mas não têm perseverança. Nós percebemos claramente que aquela igreja tinha mais acesso umas às outras. Hoje nós temos menos constância. Nós temos mais facilidades. Quem veio aqui a pé para a igreja hoje? Levanta a mão. Você mora pertinho? Glória a Deus. Mas é a grande minoria, né? Quem aqui usou um transporte para vir? Levanta a mão. Naquela época não tinha Uber. Não tinha carro a gasolina. E para ouvir a mensagem de Pedro depois desse acontecimento, só de homens tinham 3.000. Em condições escassas. Tinha um povo ali sedento para ouvir Deus falar. Hoje nós temos tanto conforto, tantas condições, mas nós temos de menos a constância. Isso muitas vezes é perdido, de tantas facilidades que nós temos. A pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite: o que sustentava aquela igreja para que ela fosse perseverante? Que às vezes nos falta para sermos constantes, para sermos fiéis, para viver e ter e desfrutar dessa alegria que eles viviam dia após dia. O que sustentava aquela igreja? E o texto nos responde de uma forma muito clara. São 4 pilares que o texto nos mostra. E eu quero rapidamente compartilhar com você esses 4 pilares. O primeiro pilar fala da doutrina. E o texto diz assim: e eles se dedicavam ao ensino ou doutrina dos apóstolos. O primeiro pilar para ter e desfrutar da alegria que Cristo tem para a sua igreja, ou seja, para mim e para você, é a dedicação. Dedicação à palavra de Deus, à sua doutrina. Eles não eram superficiais, eles eram profundos, eles tinham fome da palavra, ansiavam por aprender a palavra, e eles não apenas ouviam a palavra, eles viviam aquilo que eles aprendiam. Para que nós possamos nos desfrutar de tudo que Deus tem reservado para nós e viver esse primeiro pilar, nós precisamos sair da cadeira de ouvintes. Deus não te chamou para ser apenas um ouvinte, mas um praticante ativo dos seus ensinamentos. Deus nos, de uma forma muito clara, nos confronta nessa noite. Precisamos nos dedicar ao ensino da palavra. É Ele que nos sustenta. Hoje tem gente querendo viver muitas experiências, mas não quer um fundamento. Jesus fala sobre isso no sermão mais lindo e mais completo que temos na palavra de Deus, o Sermão da Montanha. Jesus conclui o sermão dizendo: e aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, as tempestades, e deram contra aquela casa, e ela permaneceu de pé. E tolo é aquele que ouve, não pratica, e quando vêm as tempestades, derruba aquela casa, e é grande a sua queda. A igreja primitiva não era uma casa edificada sobre a areia, era uma casa edificada sobre a rocha. Por quê? Porque eles se dedicavam ao estudo da palavra. Sem esse estudo, a nossa fé vira apenas emoção. A própria palavra nos instrui de capa a capa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação é para quem estuda, para quem se dedica, para quem aprende com Cristo e medita na sua palavra dia e noite, para que não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. A verdade é que, sem o estudo da palavra, a nossa vida espiritual ela fica instável. Uma hora a casa edificada sobre a areia estava de pé, bastou vir o vento, a tempestade, e agora ela estava em ruínas. Claramente nós temos dois caminhos apresentados aqui. Para aquele que ouve, muda a forma como vive, muda o estilo de vida e começa a estudar a palavra de Deus e edificar a sua casa sobre a rocha. Esse é o que permanece, esse é o que persevera, porque aquele que não persevera, grande será a sua queda. Pastor, mas que sermão duro! Me perdoe, não sou eu que disse essas palavras, estou passando para você o que o maior mestre que pisou nessa terra, o próprio Deus encarnado, falou e ensinou à sua igreja. Glória a Deus. A verdade é que muitas vezes temos pessoas que só abrem a Bíblia no domingo. Isso não é um estilo de vida daquele que persevera. Sem doutrina, temos uma vida instável. Você busca crescer, você busca se envolver, você busca aplicar, ou só temos assistido o que tem acontecido? Deixa Deus confrontar os nossos corações nessa noite, porque Ele quer transformar quem nós somos, para que nós possamos viver tudo o que Ele tem para nós. A grande realidade é que o estudo da palavra, ela transforma a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Em uma mente moldada pela palavra, temos sustento e firmeza para avançar. E esse é o primeiro pilar. Só que uma construção, uma casa, não se constrói só com um pilar. Se você já construiu, ou é algum pedreiro, ou tem experiência com construção, você não consegue edificar uma casa com um pilar. Pode ser que tenha hoje, né, com tanta tecnologia, mas eu não conheço. No contexto daquela época, certamente não. E nós percebemos um segundo pilar no texto que nós lemos, de Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Repita comigo: comunhão. Comunhão. Nossa, é ruim o pastor pedir para a gente repetir a palavra. Deixa eu te falar, isso é uma estratégia para eu tomar uma aguinha, senão a garganta não aguenta. Então ajuda o pastor aí. Comunhão, hoje já foi falado aqui sobre comunhão. E é tão lindo falar sobre comunhão, uma igreja unida. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja de Cristo, ela é unida. Aleluia.
igreja cheia de divisão, cheia de discussão, cheia de intriga, cheia de acusações. Quando falta perdão, essa igreja, ela tem muitos espaços que precisam ser preenchidas por Jesus Cristo. Porque uma igreja unida é um reflexo de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, como essa igreja em Atos, que nós estamos estudando, que desfruta da alegria. Então você quer alegria na sua vida, na sua caminhada, na sua família? Viva o estudo da palavra todos os dias. Viva a comunhão com os irmãos, não apenas com os de casa, com os irmãos. Nós não temos escolha. Pastor, mas eu não gosto de gente. Eu gosto do meu cantinho. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus, ele nos traz como nós somos, mas ele transforma quem nós somos. Aleluia! Obrigado, meu rei. Eu lembro quando eu era bem adolescente, eu dizia assim, uma família pastoral, os meus avós, tanto materno quanto paternos, eles eram pastores, paternos pastores da Assembleia de Deus, materno pastores da Batista, inclusive fundadores da Batista Jeruel. Hoje são mais de 70 igrejas no Brasil e fora do Brasil. E vivendo naquele meio pastoral, tios pastores, avós pastores, eu dizia com muita convicção no meu coração: eu não quero ser pastor. Só que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós renunciamos aquilo que nós queremos para viver aquilo que Deus quer em nós. Por que, pastor? Porque na verdade eu era egoísta. Eu só pensava em mim. Eu não queria saber dos outros. Eu só queria minha casa, meu carro, minha isso, meu daquilo, meu daquilo. Mas quando Jesus entra, a gente para de pensar no eu e nós começamos a pensar no nós. Sabe como é que é o nome disso? Comunhão. E isso agrada o Senhor. E olha só que interessante, princípio bíblico: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Viva a comunhão, porque isso é uma semente que agrada o coração de Deus, e Deus é fiel para cumprir. E eu gosto de pensar em comunhão como brasas. Nós viemos da serra e é comum lá, no inverno, nós fazermos fogueiras. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma fogueira. E às vezes a gente leva um milho, espeta num galho e bota lá entre as brasas. Pega uma batata doce, gente, deu fome agora. Pega a batata doce e joga lá no cantinho das brasas. E aí aquela fogueira vai queimando. Aí você começa a observar naquele frizinho, né? Você se aproxima daquele calor, não é assim? E aí você começa a observar aquela brasa viva. Aí você, para alimentar o fogo, você pega mais lenha e coloca na brasa, não é assim? Não é assim que você faz? Ou se você não teve essa oportunidade, sabe aquele churrasquinho? Que a brasa começa, né, diminuir a intensidade. Para aumentar a intensidade, o que você faz? Você pega lá mais um pouco de carvão e coloca lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. A lenha que está fora da fogueira, ou o carvão que está fora da churrasqueira, você consegue pegar com a mão? Sim ou não? Sim. Você pega com a mão e coloca lá na churrasqueira. Ou pega a lenha com a mão e coloca lá na fogueira. Talvez, se estiver muito quente, você faz até assim, ó. Joga aí, sai fora. Porque se chegar muito perto da brasa, o que acontece contigo? Se queima.
deixa eu te fazer uma pergunta. Deus eterno. E aquela lenha que foi lançada na fogueira, o que acontece com ela? Ela permanece do mesmo jeito? O que acontece com ela? Ela começa a ser queimada. E daqui a pouco você olha, não é mais uma lenha, é uma brasa. E é uma brasa viva, intensa. Mas e se fizermos o contrário? E se nós pegarmos uma brasa dessa, com uma luva adequada ou com uma ferramenta adequada e tirar da brasa, e tirar da fogueira, o que acontece com essa brasa? Ela se apaga. E quando ela se apaga, o que acontece com ela? Ela esfria. E quando ela esfria, você consegue tocar? Sim. A comunhão que a igreja precisa viver, que a igreja primitiva vivia, é exatamente como essas brasas. O seu lugar não é distante das brasas, é dentro. E Deus transforma a lenha em brasa. Deus transforma quem nós éramos no projeto dele. Oh, glória! E o que isso faz? Atrai as pessoas para olhar. Por que esse povo é tão alegre? Por que esse povo é tão unido? Por que esse povo é diferente? É porque Jesus ocupa um lugar que foi feito para ele. Oh, glória! E aí é impossível vivermos isolados. Porque Deus nos chamou para sentirmos o calor um do outro e desfrutarmos de tudo que Ele tem preparado para nós. Amém. Entenda que Deus está te convidando a entrar na fogueira. Aleluia! Que o fogo dele incendeie o teu coração e transforme a sua vida, para que você seja uma brasa nas mãos do Senhor. Aleluia. Impactados pelo poder de Deus. Viva a comunhão. É importante entendermos que existem pessoas até dentro da igreja, mas vivendo sozinho, vivendo desconectado, longe das brasas, não se conecta, não se envolve, não se abre. Você, eu, nós precisamos nos conectar com alguém. Eu estava conversando com uma pessoa ainda hoje e eu falei assim: você precisa desfrutar disso que Deus está te dando. Nós somos um. Você não precisa mais caminhar sozinho, porque foi esse o projeto de Deus para mim e para você. Então você precisa se conectar. Você precisa se envolver. Você percebe quando alguém não vem ao culto? O que nós fazemos? Hoje faltou alguém muito especial que tinha falado para mim que viria. Um rapaz chamado Douglas. E eu vou puxar a orelha dele porque eu amo muito, eu não quero ele longe. Você lembrou de alguém aí? Nós precisamos se envolver. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Terceiro pilar, muito importante, é o pilar do partir do pão. É interessante como é que Deus trabalha, né? Nós vamos olhar uma igreja cheia de Deus, alegre, cheia de vigor, e essa igreja lê a palavra, tem fome da palavra. Essa igreja vive em comunhão, em unidade, em perdão, em amor. E essa igreja vive partindo o pão. E o que é partir o pão? Não é um ritual vazio. Eu vou lá participar de um ritual, vou lá participar, hoje é ceia, é o primeiro domingo. Está no cronograma
programa. Não era assim que a igreja primitiva vinha participar do partir do pão. Não era desse jeito. Era em memória de Cristo Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que se entregou para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ponte que nos conecta a Deus, Jesus o Cristo, o partir do pão, é lembrarmos do que Ele fez por mim. Amém, Jesus. E por você. Aleluia. Não é apenas um ritual vazio, é lembrança do sacrifício, mas não somente isso, é um alinhamento de coração. A ceia nos alinha ao propósito. Por isso que Jesus, ao ensinar sobre a ceia aos discípulos, ele começa antes da ceia lavando os pés dos discípulos, sim ou não? Sim. Jesus estava nos ensinando que o partir do pão nos ensina que nós precisamos servir uns aos outros. É um alinhamento de coração, porque muitas vezes nós somos tão egoístas, só pensamos tanto em nós mesmos. E a ceia vem nos lembrar que o próprio Cristo foi o primeiro a servir. Aleluia. Esse alinhamento de coração é importante. Mas eu quero te dizer com muito temor no meu coração. Essa igreja primitiva, eles não iam de qualquer maneira participar da ceia. Eles participavam com entrega, com temor, com consciência. Quando você desfruta desse momento, onde lembramos do que Cristo fez por nós, precisamos nos perguntar: o que precisa mudar dentro de mim? O que precisa morrer dentro de mim? Porque Jesus morreu a nossa morte para viver a nossa vida. E se Jesus quer viver a minha vida, se Jesus quer viver a sua vida, o que Ele faria diferente do que você ou o que eu estou fazendo? É um tempo de alinhamento, essa reunião do partir do pão. A Santa Ceia é mais do que um memorial. De fato, é um alinhamento. Se você fosse convidado por uma pessoa muito importante para um jantar social lá em Dubai, com o presidente de um país que você admira, e você vai ganhar a viagem, tudo isso. A pergunta que eu gostaria que você pensasse nesse momento: com qual roupa você iria? Como você se arrumaria para esse jantar especial? O que você ia perguntar para essa pessoa? Talvez a primeira coisa que lhe passou à mente é o seguinte: onde eu vou arrumar um salão de beleza lá em Dubai para fazer uma escova antes do jantar? Quem é manicure? Eu vou ter que levar uma manicure? Meu Deus, eu preciso trocar o meu guarda-roupa. Qual a sandália que eu vou? Quantas perguntas passam à nossa mente, não é isso? Mas por que isso, pastor? Porque nós queremos ir da melhor forma
possível? Hoje, culto de Santa Ceia. O partir do pão para lembrar daquele que morreu por mim e por você. Qual foi a nossa dedicação? Qual foi o temor do nosso coração para esse encontro? A causa, o motivo pelo qual você caprichou, quem é? Quem ocupa esse primeiro lugar? Viraram para mim e falaram assim: pastor, é você que vai pregar hoje? Você está tão elegante. Às vezes viram para mim e falam assim: pastor, por que tu se preocupa tanto em arrumar a cadeira para não ficar torta? Deixa eu te falar uma coisa. O que eu faço é para o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. E se eu capricho para homens, quanto mais para o Senhor. Aleluia. Culto de Santa Ceia, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Aleluia. Culto de domingo, eu vou da melhor forma possível. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos aquela roupa preferida. Sabe, aquela roupa de gala. E talvez você nem possa vir com ela para o culto de ceia, porque às vezes é decotada demais, às vezes expõe demais, às vezes é vulgar demais. Deixa eu falar uma coisa com muito temor no meu coração. Nós precisamos ser uma igreja onde Cristo preenche todo o nosso ser, onde nós não precisamos exibir e mostrar o nosso corpo para nos sentirmos melhor, porque quem de fato pode nos fazer nos sentirmos melhor é Cristo Jesus. Não é uma roupa que nós colocamos, é uma pessoa que mora dentro de nós. E nós precisamos deixar que Cristo preencha esse vazio de forma completa. Porque passa a festa, passa o encontro, e depois fica a dor, porque o efeito da anestesia passa, e depois só ficam ruínas. Deus, ele tem uma alegria permanente para cada um de nós. Por isso, deposite temor aos pés do Senhor. Aleluia. E o quarto pilar para nós encerrarmos, que é o que nós vamos fazer agora. Perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Estude a palavra. Perseveravam na comunhão. Não se isole. Deus criou essa comunidade para você fazer parte. Perseveravam no partir do pão. Venha com seu coração entendendo que você está vindo participar de uma mesa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. E nas orações. Quarto pilar, oração. Aleluia. Deus quer conversar com você todos os dias. E a forma como Deus conversa comigo e contigo é através das orações. E eles não faziam orações ocasionais, eles perseveravam em oração. Persevere em oração. A oração, ela não pode ser emocional. Estou diante de uma crise, de um problema, eu não dou conta de resolver, agora eu vou orar intensamente. Não foi para isso que Deus nos chamou ou constituiu a sua igreja. Ele chamou para vivermos em constante oração. Ele não quer conversar contigo uma vez por semana, ele quer conversar com você todos os dias. E a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite: se nós reconhecemos que Jesus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele responde orações, por que não temos orado? O que tem nos impedido de orar? O que tem impedido a oração ser parte do nosso dia a dia? Será que não temos tempo? Ou falta prioridades em nossas vidas? Deus nos chama nessa noite a um alinhamento de prioridades. E eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento.
queria te convidar a curvar as suas cabeças, porque a oração, esse quarto e último pilar, não fala de uma conversa com o pastor, não fala de um monólogo como nós estamos aqui, fala de uma conversa com Deus. E eu quero te dar uma oportunidade para você falar com Deus. Aleluia. De você abrir o seu coração para o Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O resultado de uma vida de quem vive em unidade, de quem vive fundamentado na palavra de Deus, de quem vive em comunhão, de quem vive em oração, é alegria. E o Senhor acrescenta. Essa palavra é tão linda. Deus, Ele quer acrescentar. Comece agora a falar para o Senhor o que precisa mudar dentro do teu coração, o que precisa mudar dentro do meu coração. Precisamos agora viver de uma forma diferente. Deus não nos chamou para sermos uma lenha longe da fogueira, mas Deus nos chamou para ser uma brasa intensa dentro da fogueira. Hoje é dia de perseverar, não por emoção, mas por convicção. Se você quer ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus, faça uma oração de entrega nessa noite. O Espírito Santo transforma lenhas em brasas. E nessa noite Ele quer transformar a tua vida. Chega de viver momentos de alegria. Deus, Ele quer te transformar plenamente. Senhor, sonda cada coração nessa noite. Contempla, Senhor, a nossa vida e revela o que precisa ser ajustado, o que precisa ser alinhado. Senhor, nós nos entregamos à Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, contempla cada coração aqui. Nós entendemos que a verdadeira alegria só em Cristo Jesus. E nós queremos te convidar, Senhor, preenche esse vazio que existe em nosso peito. Não nos permita, Senhor, ficarmos vagando de decepção em decepção, de frustração em frustração, mas mude, Senhor, o nosso interior, mude as nossas prioridades, que possamos nos arrepender de uma vida distante de Ti e nos entregarmos ao estudo da palavra, nos entregarmos a uma vida de compromisso com a igreja, uma vida de unidade, nos entregarmos, Pai, a uma vida de oração, a uma vida do partir do pão, onde nós nos apresentamos te oferecendo o nosso melhor, com temor no coração. Senhor, nós queremos te oferecer o melhor todos os dias, por isso transforma quem nós somos. Nós te pedimos, Pai, contempla cada coração e transforma as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podem sentar. Tome teu assento. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz. Amém. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Um domingo muito especial para nós. Depois de ouvirmos uma palavra que nos edificou, que nos consolou, que
nos levou a refletir. É o momento de partirmos o pão e o cálice, o momento da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Trazer em memória bem rápido a você e a mim o motivo pelo qual estamos reunidos neste culto de Santa Ceia. É um memorial, é o momento de lembrarmos do que Cristo fez por nós. Quando Israel estava oprimido como escravos, na mão de Faraó, Deus levanta Moisés. Todos nós sabemos da história. E Deus usa Moisés para resgatar o povo do Egito e conduzi-los à terra que ele havia prometido para Abraão, Isaque, Jacó e por aí. E na última praga que Deus derrama sobre o Egito, ficou um marco na nossa vida, um marco na história, quando Deus dá ordem a Moisés para que Moisés reúne a família e mata um cordeiro e pega o sangue do cordeiro e coloca na vergadura da porta, e na hora que o anjo passava, via aquele sangue e ia embora. Mas na casa que não tinha acontecido o sacrifício, morria um primogênito. E isso ficou na história de Israel como prioridade de toda a época, todo ano antes da Páscoa. As famílias se reuniam e viviam esse memorial. E os filhos e as gerações foram aprendendo, até que veio Cristo. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele se deu, ele se doou. Na oração do Getsemane, ele fala: Pai, faça a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Jesus não era chegar até a cruz, mas ele foi obediente até a morte de cruz, por amor a mim, a você, a nós. E o sangue foi derramado para nos perdoar dos nossos pecados. Ficou como memória. E aí Jesus reúne os discípulos. Estava chegando a época da Páscoa, e os discípulos perguntaram: Mestre, onde queres que preparamos a Páscoa? Jesus então orientou como eles deveriam fazer. Não sabiam eles que era a última ceia antes de Jesus ser morto, antes de ser crucificado. E aí eles vão e preparam. E nesse dia foi diferente. Jesus pegou o pão, partiu o pão, deu para eles e falou assim: fazei isto em memória de mim até que eu volte. Aleluia! Pegou o cálice e falou: Senhor, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Mandamento, uma ordenança, para que não esquecêssemos do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Lembram da última frase lá no Calvário, antes de entregar o Espírito ao Pai? Ele ali crucificado, ele fala: Pai, está consumado, feito. E temos a alegria de estarmos aqui pela fé, crendo que os nossos pecados foram perdoados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E aí está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Vai estar aqui no projetor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Apóstolo Paulo nos orientando, escreveu assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto em memória de mim.
É o meu corpo que é partido por vós em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. É para lembrar dele. Tipo assim, já viu quando você pega o álbum da família? E tem lá uma foto que foi muito especial quando a família estava reunida. Aí você lembra do que comeram, você lembra de quem estava na festa, você lembra daquele momento tão especial com a família. É isso, é lembrar da morte dele. Quando você pegar neste cálice e neste pão que está aqui, para nos facilitar, é lembrar da morte, que ele morreu no teu lugar. Ele morreu no meu lugar. Ele pega o pão e parte e dá aos discípulos. Ele pega o cálice, distribui e dá para os discípulos. E ordena: fazer isto em memória de mim. Então, neste momento, nós vamos orar. Eu quero que os obreiros aqui divide aqui as bandejas. E todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, que está em plena comunhão com a igreja. Temos alguns visitantes, sejam muito bem-vindos. Você pode participar desta Santa Ceia. É membro de uma igreja, está em comunhão, por favor, participe conosco desta comunhão. É para todos. Oramos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, apresentamos elementos, Senhor, da ceia, para que o teu nome seja glorificado, lembrado. Ó Pai, que possamos entender que este sacrifício do corpo e do sangue que o Senhor ofereceu no alto do Gólgota, naquele Calvário por mim, para me resgatar de onde estávamos, e até hoje assim é feito. Eu declaro, ó meu Deus, a tua bênção sobre esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem dividir. Glória a Deus. Receba aí no pão. Parte o pão. Jesus partiu e deu para os discípulos. Aleluia. Jesus deu a vida.
uma coisa muito especial. Olha para o irmão que está ao teu lado, troca de cálice com ele 1 ou 2 vezes, com quem você ama aí, dê um abraço, declare que ele é vitorioso, que você é vitorioso, tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Você é vitorioso. Você é vitorioso. Isso mesmo, dê uma palavra de ânimo, de graça, né? Abraça o teu irmão, fala: olha, foi esse sangue que nos purificou de todo pecado. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Uma honra fazer isso, trocar de cálice com o nosso irmão. Olha só o que está escrito, eu vou repetir a leitura. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, em memória de Cristo Jesus, comemos todo deste pão e glorifique a Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Tomamos todo deste cálice. Porque Ele pagou o preço no seu lugar. Ele te resgatou. Ele te trouxe a este lugar para falar o teu coração. Abre as portas. Glorifica Ele, exalta Ele. É importante você lembrar da morte, da ressurreição, da restauração. Oh, glória! Em nome de Jesus. Posso crer no amanhã. Aleluia, essa é a nossa esperança. Um dia estaremos com Ele lá nos céus. E lá não haverá mais choro, não haverá mais crises, não haverá mais dor. Estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto tanto da ceia, principalmente essa parte que Jesus nos ensina: fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Ele vai vir. Isso é muito precioso. Aleluia. Esse momento é um momento muito especial, que eu amo demais. Queria convidar aqui à frente a Olívia, mas não só a Olívia, o Mário Lucas, a Luciana, também os familiares que quiserem estar aqui presentes, principalmente os avós da Olívia. Queriam convidar para vocês se posicionarem aqui em cima, junto conosco. Nós vamos apresentar a Olívia ao Senhor. É uma princesa tão linda que o pastor vai ter um privilégio que muitos aí não vão ter. Olha só que alegria. Né, Olívia? Sinta-se à vontade, tá, princesa?
Ei, coisa boa. Fiquem à vontade, podem subir. Já se posicionem bem aí, porque a gente vai tirar uma foto bonita para ficar registrada, né? Podem chegar mais um pouquinho para cá, senão vão ficar muito no cantinho, vai ficar mais escuro. Isso. Que família bonita. Glória a Deus. Aleluia. Que privilégio, Olívia. Deus é bom, né? Estou aqui babando. Ai, Jesus. Vamos lá. Quero ler um texto. Glória a Deus. A palavra de Deus fala a esse respeito e nós somos guiados pelo que a palavra do Senhor nos ensina. E lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Provérbios foi escrito por Salomão, homem muito sábio, recebeu sabedoria direto de Deus. E ele fala sobre esse momento tão especial que é ensinar os nossos filhos. E ele dá uma ênfase muito grande sobre o ensino no caminho do Senhor. E junto com essa responsabilidade do ensino da Olívia no caminho do Senhor, há uma promessa. É interessante que a palavra de Deus não fala apenas da responsabilidade que cabe aos pais, Luciana, o Mário, os avós, os familiares. É uma responsabilidade da família. Mas esse texto é tão lindo que ele não fala apenas das responsabilidades. Ele fala também de uma promessa. Ela vai crescer e ela vai continuar sendo uma menina que agrada o Senhor. Se formos fiéis para aquilo que Deus confiou em nossas mãos, certamente Ele será fiel conosco. E eu quero honrar e parabenizar vocês por essa atitude de apresentar a Olívia ao Senhor. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 22, nós temos o próprio Cristo, Jesus Cristo, sendo apresentado no templo por Maria e José. Assim como Jesus foi apresentado pelos seus pais num templo, apresentado, orado, consagrado ao Senhor, nós vamos seguir, imitar a vida de Cristo. E nós vamos fazer o mesmo com a Olívia aqui. Nós vamos orar, consagrar ao Senhor, apresentá-la ao Senhor e declarar sobre ela toda a bênção da parte de Deus. E quando vocês decidem seguir, imitar aquilo que Cristo ensinou, vocês estão cumprindo o que Provérbios nos ensina. Sai apenas das palavras, deixamos de assistir e começamos a fazer. Isso vai fazer toda a diferença na vida da Olívia. Eu sei que existe um amor incalculável dentro do nosso coração por esse ser que chegou na família e já começou a ganhar todo o espaço, toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho. Agora você imagine o amor e a satisfação de Deus para com cada um de nós quando nós obedecemos a sua palavra. Então os meus parabéns. Conte com seus familiares para essa responsabilidade de ensinar a Olívia nos caminhos do Senhor. Mas não só com a família. Conte também com essa família espiritual linda aqui, que está aqui para apoiar vocês naquilo que for necessário. Amém? Agora deixa eu pegar a parte boa. Que alegria! Fique em pé. Pensa num bebê cheiroso, bonito, esse vestidinho lindo. Já botou até a mão na boca aqui, ó. Tá confortável, Olívia? Quero te convidar a orar junto comigo.
nós vamos apresentar a Olívia ao Senhor nesse momento. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Pai, seguindo o Teu exemplo, assim como Jesus, Teu Filho, foi apresentado no templo, diante dos homens e diante de Deus. Nós queremos apresentar a Olívia diante de Ti nesse momento, Senhor. Ó Pai, nós declaramos sobre a Olívia a Tua mão estendida. Guarda a Tua filha, livra de todo mal, protege. Senhor, nós já Te agradecemos porque a Olívia é um milagre, é uma resposta de oração e prova de que Tu continua, Senhor, atendendo o nosso clamor, e por isso nós somos gratos e queremos declarar sobre ela, Senhor, o Teu favor, o Teu cuidado, que ela cresça, floresça, e que todos possam enxergar o amor e o cuidado de Deus sobre a vida da Olívia. Também quero Te pedir, Senhor, pela Luciana, o Mário Lucas, os demais familiares, avós. Senhor, usa os Teus filhos como instrumento de cuidado, de proteção, ensino na vida da Olívia. Dê sabedoria aos Teus filhos e que eles possam nesse processo crescer também, Senhor, diante de Ti, para que todos possam compreender o Teu amor através de tudo que Tu já fez e continuará fazendo na vida da Olívia. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Nós queremos agora passar aos pais um certificado de apresentação da Olívia e um presentinho. Eu não sei se é a primeira Bíblia, mas agora você ganha uma Bíblia também, tá vendo? Vamos tirar uma foto? Deixa eu ver aqui. Encerrar, mas antes nós vamos recolher as nossas ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é o momento da igreja, esse é o momento daqueles que já congregam conosco, e a oferta é um momento onde nós cumprimos um princípio da palavra de Deus. E eu quero ler com você Malaquias capítulo 3, versículo 10. O profeta Malaquias, instruído pelo Senhor, ele ensina o povo e ele diz assim: tragam o dízimo ao depósito, ao templo do Senhor, para que haja alimento em minha casa. O Senhor diz: põe-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Eu impedirei as pragas que elas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão vocês de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Nesse texto, o profeta, ele nos ensina, nos instrui a trazer a oferta e o dízimo à casa do Senhor. E ele dá uma finalidade para essa oferta. Ele diz: olha, essa oferta é para que haja mantimento na minha casa.
Naquela época o mantimento era o azeite para as lamparinas. Era o pão que era colocado sobre a mesa. Hoje, né, a finalidade da oferta é para pagar um aluguel, para pagar a luz, o ar-condicionado, não é verdade? E a Bíblia diz que quando nós cumprimos esse princípio, o próprio Deus, Ele nos dá uma promessa. Ele diz, olha, eu repreenderei o devorador da vida de vocês. Eu não permitirei que o fruto da terra de vocês sejam destruídos. E as janelas dos céus serão abertas sobre vocês. E eu derramarei tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-la. É a promessa do Senhor. Promessa do Senhor para aqueles que têm um coração generoso. Então, se você deseja ofertar nessa noite, aí na frente da sua cadeira, nesse bolsinho tem um envelope de oferta. Você pode depositar a sua oferta. Não se sinta constrangido, você que nos visita. É o momento da igreja. Mas se você quiser participar, fique à vontade. Eu queria convidar você mais uma vez para ficar de pé. Amém? Já estamos encerrando. Você levante a sua oferta, você que trouxe. Eu quero orar sobre a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua empresa, o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, Pai, a trazermos à tua casa as ofertas e os dízimos. Obrigada pela tua promessa que repousa sobre nós. E é diante dessa palavra, com fé e crendo na tua palavra, que nós depositamos aqui nessa noite as nossas ofertas e os nossos dízimos. Eu quero profetizar sobre a vida do teu povo toda sorte de bênçãos na vida espiritual, emocional, familiar, financeira. Toca, Senhor, na empresa dos teus filhos. Abençoa, Pai, o trabalho das mãos dos teus filhos, que eles possam viver essa promessa do Senhor e glorificar ao Senhor, porque o Senhor é fiel. E nós ofertamos a Ti nessa noite com alegria, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Você pode se assentar mais uma vez. Hoje é uma noite muito especial. Nós estamos com muitos visitantes aqui e me deram alguns nomes aqui. Eu quero citar. Se você puder fazer um sinal com a sua mão, amém? Para a gente poder te conhecer. Está conosco aqui o Altair, está lá atrás, é o pai da Luciana, seja bem-vindo. A Edriana, é isso? Ah, ali, certo. Sejam bem-vindos. Luísa tá ali. Sara é o nome da minha sobrinha. Eita. Rafael tá ali também, né? Que é a família da Luciana. Também a Jéssica e o Bruno. Ah, estão ali. Sejam bem-vindos. Sérgio. Cadê? Mário Sérgio. Botaram o Sérgio, eu falei, deve ser o Mário Sérgio. É Mário Sérgio, Mário Lucas, que aí quando a gente troca vai dar tudo certo. O Bruno tá conosco também, cadê? Tá ali atrás. Dulce, seja bem-vinda. Bianca, seja bem-vinda, querida. Marieta, Conceição, eita. Zana, isso? Li certo? Glória a Deus, seja bem-vinda. Gilson, foi ele fora, já tá voltando. Daqui a pouco a gente vai conhecer o Gilson. E o Wallace. Eu esqueci de alguém? Laila. Mais três, quais são os nomes? Laila, cadê a Laila? Laila e Eduarda? Lívia e Adriele. Muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos muito felizes. E como que a igreja fala quando a gente está muito feliz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
e volte sempre. Se quiser, pode ficar. Sai do seu lugar, dê um abraço desses visitantes por nós, em nome de Jesus. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e teu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e teu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e teu irmão será. Amém. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre que vocês quiserem. A nossa casa, nossas portas estão abertas. Amém, queridos? Eu quero deixar rapidinho aqui os avisos muito importantes ao nosso coração sobre a nossa agenda. Você que deseja participar conosco, terça-feira nós temos aqui na igreja o nosso GC, Grupo de Comunhão dos Jovens. Então você que é jovem, tem um jovem do teu lado aí? Se tiver, olha para ele e fala assim, vamos ouvir, é legal. Vem participar, tem sido uma bênção, é um momento onde nós compartilhamos a palavra, compartilhamos as nossas histórias, comemos juntos, né? É um momento de muita edificação. Então se você quiser, venha participar conosco. Quinta-feira, nosso culto de oração, às 20 horas. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, onde a gente estuda a palavra. À noite, às 19 horas, o nosso culto. Domingo não haverá escola dominical. Obrigada, irmão Carlos. Domingo é dia das mães. Então você vai passar que passou a mamãe. Amém? Então nós não teremos domingo. Muito obrigada, irmão Carlos. A nossa EBD, tá bom? Ficará para o outro domingo, dia 17. Também está chegando o nosso impacto. Gostaria de pedir para colocar aqui: impacto de fogo e glória. Esse é um tempo que nós retiramos para ouvir Deus falar. É um encontro que nós temos, é um encontro de todas as nossas igrejas, onde nós nos reunimos em um sítio, em um acampamento. E nós passamos ali 3 dias e ali o Senhor fala conosco. É um tempo de muita edificação, de comunhão com Deus. Ali você vai conhecer pessoas que amam o Senhor. Você vai ser amado, você vai ser abraçado e vai comer muito bem. Porque aquelas mulheres da cozinha têm uma mão abençoada. Quem já foi no impacto aqui, levanta a mão. É bom ou não é? É uma bênção. E eu quero abrir esse convite para você que queira participar conosco desse encontro. Você ainda não foi, quer passar pela primeira vez, você está convidado. Você que já passou e quer trabalhar também está convidado. Essa semana é a última semana para as inscrições. Por quê? Apesar do impacto só ser dia 22, 23 e 24, nós vamos precisar alugar um meio de transporte, ou um ônibus ou uma van. Então nós precisamos do número de passageiros. Então se você vai participar conosco, nos procure ainda hoje. Pegue uma ficha, preencha essa ficha. O valor é R$200. Está incluso hospedagem e alimentação por 3 dias. O meio de locomoção, ou a van ou o ônibus, nós estamos ainda cotando o preço. Essa semana nós cotamos alguns preços, ficou em R$200 por pessoa para ir e voltar. Mas nós estamos correndo atrás de outros, tá? Para ver se a gente consegue reduzir esse custo. Amém? Estejam em oração para que a gente consiga. E venha participar conosco, será um tempo precioso. Amém? Dia 20 de junho também nós temos o nosso culto Kids. Temos bastante crianças aqui, que bênção. E nós estamos preparando o nosso culto Kids para as crianças. Dia 20 de junho, olha lá. O tema é Herdeiros da Promessa. Será uma noite de muita alegria, de muita adoração. Se você tem um filho pequeno, um sobrinho, traga, será um tempo precioso. Amém? E no final do culto nós temos uma cantina que o Ministério Infantil está preparando para arrecadar recursos para este culto. Tem salgadinho e cuscuz, é isso? Glória a Deus. Então passe ali
participe da nossa cantina. Amém? Amém. Quero convidar aqui à frente os nossos aniversariantes da semana. Essa semana nós tivemos alguns aniversariantes. O Luiz Felipe não está hoje, mas a Dani tá. Ela se esconde, mas a gente chama ela. Vem aqui, minha filha. Nós vamos orar sobre a vida dela. Mais alguém fez aniversário essa semana? Dê um sinal com a sua mão. A gente quer orar por você. Não? Só Dani? Fica mais perto aqui. Então nós vamos orar. Nós vamos orar para encerrar o culto. Quero convidar o pastor Armando. E eu quero convidar também a Raquel. Vem cá, Raquel. O pastor já vai estar orando pela Dani, que fez aniversário. A Raquel tem frequentado aqui conosco. E ela sentiu o desejo no coração de fazer parte oficialmente dessa família, né? Se membrar a esta casa, né? E eu quero perguntar para a igreja: quem é que recebe a Raquel nessa noite com alegria? Levanta a mão e diz amém. Eu acho que foi um sim, Raquel. Seja bem-vinda, tá? Que essa igreja seja bênção na sua vida e que você seja bênção na vida da igreja. Amém? Então nós vamos orar então também agradecendo a Deus pela vida da Raquel e abençoando a sua vida, encerrando o culto. Agora pode ficar em pé que é para encerrar de verdade. Amém? Graça e paz, povo de Deus, amém? Você está feliz com Jesus? Tem mais uma pessoa que eu quero orar aqui. Adão. Você já ouviu falar de Adão? Primeiro homem da Bíblia? A gente tem um Adão aqui, olha lá ele vindo aqui. Adão semana passada comunicou a gente que ele está com uma dificuldade para andar. E prontamente eu coloquei lá no grupo da igreja, quando acabou o culto. Alguns irmãos se prontificaram de ajudar. E em nome da igreja a gente conseguiu o par de muleta, Adão, para você vir para os cultos, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Como o nosso pastor falou, nós somos uma família, nós estamos aqui para ajudar. O Adão, ele é um milagre do Senhor. O Adão nasceu, ele não podia andar, né, Amanda? E num culto na Igreja Universal do Reino de Deus, ele foi levado novinho. E lá ele não conseguia se mover direito. Ele começou a engatinhar e daqui a pouco estava andando. E para a glória do nome do Senhor está aqui o Adão. Amém? Adão vai estar passando essa semana, a gente vai começando o curso das águas. Você que está querendo se batizar, me procure no final do culto, que a gente já começou o nosso grupo, vamos marcar nossa primeira aula. Adão já foi batizado nas águas, estava afastado, né, varão? Mas agora veio para ficar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela vida do Adão, vamos orar pela Dani, orar também pela Raquel em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te entregar, ó Pai, a vida da Raquel em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela, pela sua família, por essa decisão que ela tomou de estar aqui conosco, ó Pai, congregando nessa tua casa, casa espiritual que o Senhor tem falado, Senhor, ao seu coração. Te peço, toma Dani, Senhor, mais uma primavera completa, Senhor, na tua presença. Muito obrigado pela vida dela. Que muitos e muitos anos ela possa passar na tua presença, com muita saúde, com muita paz. Eu te peço, Senhor, tome o Adão em tuas mãos, ó Pai, que esse instrumento que agora ele recebe da tua igreja, Senhor, dos seus irmãos em Cristo, que possa ser uma bênção e que ele possa continuar sendo assíduo, Senhor, em todos os cultos, todas as orações, todos os trabalhos da igreja, e que uma bênção do Senhor venha sobre a vida dele. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu milagre, mas enquanto isso não acontece, que ele possa, Senhor, continuar caminhando e buscando a tua presença. Senhor, toma toda a tua igreja agora em tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui neste lugar. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu mover. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus a nossa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na nossa casa, Senhor, no nosso local de trabalho e aonde quer que o teu povo vá, que seja abençoado por ti, em nome de Jesus. Estenda assim a tua mão, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre uma face da terra, e uma bênção especial do Senhor recaia sobre a tua vida. E você que recebe, diga comigo amém. Aplauda o nome do Senhor e vamos parabenizar a Dani em nome de Jesus.